Fala galera, tá cada vez mais próxima a hora da estreia de The Ones Who Live. Simplesmente dia 25 de fevereiro começa a exibição de The Ones Who Live, galera. Obviamente que cobertura completa aqui no canal, como vocês já estão acostumados, com vídeo todo dia, com vídeo de crítica, com vídeo de reação de trailer, cara. As nossas lives, se preparem que a partir de fevereiro a gente volta com as nossas lives também. Eu e o Miguel Henrique junto com todos vocês, tudo mais. Se preparem porque o bicho vai pegar, entendeu? Falta praticamente o quê? 32 dias, 31 dias, simplesmente para a estreia. E tá saindo cada vez mais informações. Nenhuma coisa muito importante aconteceu nessa semana. Simplesmente tiveram as primeiras exibições já para os jornalistas, ou seja, para os críticos americanos, dos 3 primeiros episódios. Simplesmente isso. Os 3 primeiros episódios, a metade basicamente do livro já foi exibida para os críticos norte-americanos, só que existe um embargo, tá? E esse embargo, como é que funciona? Galera, não pode se colocar nada de primeira impressão, não pode se colocar nenhum tipo de sentimento, principalmente um sentimento que, né, seja abrangente em relação ao assunto determinado do que está acontecendo lá. Mas vazou entendeu? E a Mari do Fatos Death postou, e eu vou comentar ele aqui, porque é da Sônia Irina, e ela falou o seguinte, tá? Não há como se preparar para isso. Isso é The Walking Dead em uma escala que nunca vimos antes. Simplesmente é isso que ela fala, tá? Então, assim, o embargo, galera, ele cai no dia 14 de fevereiro. E isso já tá confirmado. Dia 14 de fevereiro, quando a gente tiver as críticas completas, e daí, assim, ó, do Julian Cannon, cara do Cameron Bonomolo, de todo mundo mais que já liberaram sua crítica completa desses 3 primeiros episódios de The Ones Who Live, obviamente que iremos fazer uma reação, não sei se em live, não sei se em vídeo, iremos fazer uma reação no próprio dia 14 de fevereiro. Então marquem que 14 de fevereiro a gente vai saber já de uma maneira, aí sim, mais abrangente sobre, cara, metade, basicamente, do que vai acontecer lá em The Ones Who Live e tudo mais. Só que essa primeira impressão já da Sony Irina, cara, é algo que mexe muito, né, com o nosso imaginário, porque o trailer já evidencia muito essa questão da escala por completo, né? E tem uma coisa que é muito importante também, né, que veio junto com essas exibições e tudo mais já para os críticos norte-americanos, que veio a confirmação do que a gente estava imaginando, né? Alguns já estavam até falando, cara, não está confirmado, vai ser a duração de cada episódio, 1h30. Está confirmado já, não só a duração dos 3 primeiros episódios, os episódios têm duração diferente, né? Tem um tempo ali diferente de cada episódio, mas também um título, né, de cada episódio ali que, cara, isso mexeu por completo na base toda de The Walking Dead, nossa grande família de The Walking Dead, porque ele remete ao título do primeiro episódio da série principal, né? O Days Gone By simplesmente virou Years Gone By, e simplesmente separado, né? Porque a gente tem o primeiro episódio chamado Years, o segundo chamado Gone e o terceiro chamado By. E a duração de cada episódio tá colocada simplesmente dessa forma aqui, ó. O primeiro episódio vai ter 55 minutos, o segundo episódio 52 minutos e o terceiro episódio aproximadamente 48 minutos, tá? E dentro desse time que tem aqui de cada episódio, galera, a gente pode tirar ali 1 minuto, tá? Que é basicamente a duração dos créditos, principalmente os créditos finais que a gente tem ali de cada episódio, tá? Ele é um tempo maior do que Dead City e ele é um tempo muito próximo em relação a Daryl Dixon, tá? Daryl Dixon teve ali um episódio que passou um pouquinho de 1 hora lá e tudo mais, tá? Só que, galera, tem uma coisa que é muito importante sobre o tempo de cada episódio, né? Ele tá com um tempo muito bom. Ele tá com um tempo maior do que era um episódio normal de The Walking Dead, que batia lá nos 42, 44 minutos e tudo mais. E é algo muito importante que, aparentemente, a gente vai ter sim tempo de desenvolvimento para tudo que vai acontecer, tá? Então, assim, gosto bastante desse tempo aqui. Obviamente que aquilo que estava sendo falado em relação a ter 1h30 seria espetacular, seria, né? Quanto mais tempo a gente tiver de Rick Grimes, de Michonne em tela, obviamente que a gente vai adorar, porque nós somos fãs e estamos muito ansiosos para ver finalmente esse retorno desses dois. Mas, ao mesmo tempo, cara, o sexto episódio, galera, o sexto episódio, eu duvido que ele tenha menos do que esses 55 minutos aqui, que é o maior tempo que tem dos episódios que já tem essa confirmação aqui de tempo de episódio. Ou seja, a gente vai ver, sim, eu acho que basicamente, né, no momento final de The Ones Who Live, cara, um filme. A gente vai ver basicamente um filme, tá? E aproveitando já essa questão de filme, do que é
a Sônia Irina tinha falado também em relação à escala. O primeiro episódio, né, que é simplesmente ali o Years, né, a gente tem a parte de roteiro, da junção de Andrew Min, da Negurira, que é responsável, né, pela, querendo ou não, assim, ela não é a showrunner, porque o showrunner é o Scott Gimple, mas é quase como se fosse a detentora por completo do controle em relação ao roteiro dessa história. É do Andrew Lincoln, é da Negurira e é do Scott Gimple, tá? A autoria do roteiro do primeiro episódio. E acredito que esse trio, ele tá literalmente comandando tudo o que acontece nos roteiros restantes, tá? Sempre com uma supervisão, digamos assim, uma palavra final em relação ao roteiro da Danai Gurira. E para quem lembra, cara, eu isso já falei em outros vídeos aqui, a Danai Gurira, ela é também uma roteirista, inclusive, já premiada. Então isso é uma coisa que remete a um princípio, assim, que aquece muito meu coração. Galera, Andrew Lincoln e Danai Gurira voltaram, nesse momento, para colocar, né, eu não quero que seja, mas colocar um ponto final na história toda dos seus personagens icônicos, os personagens que a gente tanto ama, e vão ter um cuidado enorme com esses personagens, com a história que vai acontecer, com o que vai desenvolver isso pro futuro e tudo mais, para nós, fãs de The Walking Dead. E essa colocação dos títulos ali de cada episódio, remeterem ao episódio principal, né, que abre lá a série principal e tudo mais, o primeiro episódio, o piloto de The Walking Dead, a escala toda cinematográfica, como a gente viu no trailer, como tá colocado aqui já na primeira impressão. Tem uma coisa até sobre a primeira impressão, tá? O Julian Cannon, ele inclusive fala, né, num dos posts que ele foi colocando já quando ele iria assistir os 3 episódios, depois quando ele sai dos 3 episódios, dizendo que não podia falar nada em relação do embargo, tudo mais. Ele fala que algumas pessoas já estão falando, assim como a própria Sonirina fala, né, a sua primeira pessoa que não deveria falar, mas ela fala, né, mas que quando tiver a premiere, quando tiver o tapete vermelho, ele já vai poder falar mais algumas coisas assim de primeira impressão, ou seja, isso provavelmente vai rolar antes do dia 14 de fevereiro, que cai o embargo por completo. Então a gente vai ficar muito atento também, assim, quando tiver a premiere, né, comandada pelo MC, tapete vermelho, para estreia de Danos Livre e tudo mais. Galera, a escala cinematográfica vai ser algo que vai contar muito, muito, muito para ter um grande diferencial para tudo que vai acontecer. Porque tem uma outra coisa também que é muito importante, né, sobre essa questão de escala, que simplesmente que o que está colocado de orçamento, né, para cada episódio de The Ones Who Live também é algo muito condizente com Rick Grimes e com Michonne voltarem e terem, né, basicamente assim, essa série acontecendo agora. Ou seja, ele é um orçamento bastante importante. Ele é muito maior que cada episódio do que tinha da série principal, principalmente até na parte final, quando a gente queria muito ver como é, com aquela escala e tudo mais. E a gente vê no trailer que esse orçamento, ele tá na tela. E olha que a gente nem viu os episódios, mas ele já tá na tela pelo trailer ali. Então tem muito potencial para tudo que vai acontecer. E galera, eu já procurei, tá, uma descrição dos personagens novos, dos personagens que vão estar agora no livro, além daqueles que a gente já sabe, né? Rick Grimes, Michonne, pô, o General Bill. Eu vou fazer um vídeo sobre o General Bill, cara, e sobre Atlanta, tá? Sobre aquilo que tem já apresentado no trailer lá, aqui na live já comecei a colocar algumas coisas e eu fiquei pensando. Fazer um vídeo exclusivo, específico sobre o General Bill e aquele flashback em relação a Atlanta, tá? E trazendo inclusive o episódio 5 lá da segunda temporada de The Walking Dead e tudo mais, quando tá lá o Shane, tá lá a Lori vendo o que acontece em Atlanta, né? Ainda não tem, cara, uma lista com uma grande descrição sobre os personagens, tá? Então quando sair isso, obviamente que eu vim aqui em vídeo pra gente conversar mais abertamente sobre cada personagem, tá? A gente tem algumas informações. E uma coisa importante, né? Voltando, além de Rick Grimes, além de Michonne, além da Jades, né? A gente tem o General Bill, que a gente, obviamente, né, já sabe muito bem, não sabe essa história, né, mas já sabe muito bem que ele vai estar. Tem uma grande parte que é o quê? Ainda tá no campo da teoria, ainda tá essa questão assim, não, mas já tá confirmado porque teve o vazamento e tudo mais, cara, que é a presença do Silas. O Silas estar ali aparecendo dentro de The Ones Who Live, cara, e a ligação por completo
com o World Beyond, com o momento onde o personagem termina em World Beyond, é outra coisa muito importante para que... O que a gente mais quer, cara? Que The Ones Who Live esteja encaixado dentro de uma grande história maior. E ela está. O grande antagonista de The Walking Dead Universe, né, após a série principal, que é o CRM, a ligação por completo do que a gente viu acontecendo, né, em World Beyond, estar presente em The Ones Who Live, e nesse momento muito representado, além da Jades, está representado com o Silas, né? Eu não comento o General Bill, porque o General Bill em World Beyond ele só foi mencionado, né? É o cara falado, nunca visto. E agora a gente vai ver esse cara aqui. Então ele em World Beyond, ele é uma ponta de ligação, mas é muito mais forte em relação a Jades e em relação a Silas. Então, sabe, é muito importante ter esse personagem realmente acontecendo. Tomara que a questão do vazamento tenha realmente, cara, um fundamento gigantesco e que ele esteja ali, presente em The Ones Who Live nesse momento aqui. Porque tem uma coisa também, né, que é muito curioso, assim, que a gente vai começando a pegar algumas coisas que foram faladas pelos jornalistas, e uma das coisas é o quê? Que é muito importante as pessoas que não viram The Walking Dead World Beyond, e principalmente a segunda temporada de The Walking Dead World Beyond, assistam para The Ones Who Live. Ou seja, essas ligações todas em relação a uma história maior, antagonismo, CRM e tudo mais, cara, é o que a gente melhor viu em World Beyond, o desenvolvimento, a maneira como... Até quando a gente estava fazendo as lives, e as lives de World Beyond eram junto com o Fear, naquela 7ª temporada e tudo mais, e a gente, cara, do nada o World Beyond virou sensacional, principalmente a partir do 5º episódio, 4º episódio em diante lá, até o final daquela 2ª temporada ali. Então assim, galera, já que os críticos já estão mencionando essa informação também, é muito importante assim, quem não assistiu o World Beyond, seja pelo motivo que for, entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, entra lá, assiste essa 2ª temporada de World Beyond. Não precisa assistir a primeira, não precisa assistir a primeira, vai direto para a 2ª, entendeu? Tu vai entender muito bem o que estava acontecendo naquele meandro ali de primeira temporada para pegar e assistir por completo a 2ª temporada. É óbvio, cara, que se tu é fã, cara, assiste tudo por completo, tá? Se não assistiu ainda, pô, assiste tudo por completo. Porque a primeira temporada tinha algumas partes de pílulas lá que eram muito interessantes porque aconteciam, querendo ou não, assim, largando informações sobre o CRM. Então, assiste tudo, caso não tenha assistido. Caso queira só ver o que vai ser importante para The Ones Who Live, segue já a orientação de quem já assistiu os 3 episódios de The Ones Who Live. Cara, vê a 2ª temporada de World Beyond, certo? Continuando sobre os personagens, o que a gente tem, cara? A gente tem a nossa querida aqui, ó, deixa eu até conferir certinho o nome dela, que é a Pearl, né? A Pearl Thorne, que é vivida pela atriz que fez lá o Lucifer. Ela que agradece, inclusive, né, por Rick Grimes, naquele momento que a gente vê no trailer, sobre obrigado por, né, me mostrar que não tem como fugir daqui. Tem o personagem lá que teoricamente assume o lugar, né, que era da Elizabeth, que é o Donald, né, que é aquele soldado que aparece, né, simplesmente comandando ali um batalhão do CRM. E a gente tem já a confirmação do nome de 2 personagens que são aqueles mesmos personagens que aparecem com aquele outro grande grupo que a gente não tem ideia ainda de quem eram ou quem são, porque eles podem aparecer, né, no episódio que sai a Michonne de The Walking Dead. Quem eram aquelas 2 pessoas que a Michonne encontra? Eles estão, sim, em The Ones Who Live, aparece no trailer, inclusive aparece no trailer conversando com a Michonne, que são a Aiden e o Bailey, tá? Esses 2 personagens já têm já a sua confirmação de nome e tudo mais, eles ainda não têm essa descrição maior de qual grupo, a sua história, isso ainda nada, tá? Tem o personagem do Neto, né? Que é o personagem que, inclusive, passa informação para Michonne sobre a esperança, o que estava colocado lá em japonês no celular. E ele que faz a tradução simplesmente para Michonne da informação lá, do que tinha sido colocado no celular. Então, galera, isso aqui que tem por enquanto até de confirmação de descrição de personagem. Quando tiver isso mais amplo, obviamente que vou trazer aqui pra gente ir conversando. Então, galera, pô, eu tô muito animado para The Ones Who Live. Só essa saída já de informação do que é de primeira impressão, né, que a Sony Irina não devia ter falado. Porque eu sei muito bem como é que funciona o embargo, eu vou nas cabines de imprensa,
eu assino também, né, a minha responsabilidade quanto a criador de conteúdo, não poder falar absolutamente nada, o quanto que traz de problema caso qualquer tipo de informação seja liberada antes exatamente da data e da hora e minuto colocada dentro daquele papel lá que é dado para cada um fazer a sua assinatura e tudo mais, e simplesmente já saiu, né? Então, por isso até que o Julian Cannon fala assim, pô, já que já tem gente falando, quando tiver a Premiere, então eu vou poder falar, porque daí mais pessoas irão assistir, além dos críticos, né? Já vai ter convidados, ou seja, já terá ali uma parte, querendo ou não, público, assistindo lá já na Premiere. Então, que as coisas vão acabar vazando ou começando a vazar já. Então, cara, é só a hype que aumenta. Pra gente ver em 25 de fevereiro, The Ones Who Live, onde é que tu vai assistir The Ones Who Live? Cara, entra no nosso canal do Telegram, porque existe um cara chamado Guilherme Katai, que é o nosso mago do universo da Walking Dead, que vai pegar o episódio, vai legendar o episódio e vai liberar, e é o episódio que todo mundo vai ver legendado, graças a esse cara chamado Guilherme Katai. Lá no nosso grupo do Telegram, tá tudo, cara, do universo da Walking Dead, tudo. E também tem, pra quem não assistiu ainda ou quer reassistir, cara, tem lá The Last of Us também colocado lá no nosso grupo, sempre comandado pela nossa grande xerife Nicole. Certo, galera? Qualquer nova informação, volto aqui pra gente conversando sobre The Ones Who Live. Prometo que na semana teremos nosso vídeo aqui também sobre essa teoria em relação ao General Bill e o que acontece no trailer em Atlanta de algo que a gente já viu acontecer segunda temporada de The Walking Dead e tudo mais. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!